Pois é, a Voz do Brasil na América, nós estávamos aqui em silêncio, porque estamos ao vivo na nossa plataforma. Você que já tem aí o app, se não tem, já pode fazer o download também aí na loja do seu celular. É Rádio Reli. Você pode fazer lá o download e nos acompanhar ao vivo, 24 horas. Hoje nós estamos aqui com o pastor Ezequias Abreu, que faz um trabalho muito interessante com a comunidade brasileira. É aquele trabalho que eu costumo dizer que é a igreja abraçando a comunidade, Sim, né? Que é o que nós esperamos, mas precisamos também. sim, sim. Então, nós temos essa honra de ter o pastor Ezequias Abreu. Ele é o pastor responsável pelo departamento ou ministério em português da Igreja Americana Granada Church, em Miami. É Coral Gables, Coral verdade? Gables, Coral né. Gables, para ser mais específicos. Então, você que está nos acompanhando, está aí na região de Miami, já fica atento, fique ligado, porque vamos ter informações assim muito especiais que vocês com certeza vão gostar. Nós não falamos boa tarde, bom dia, nem boa noite, porque em qualquer parte do Aham. mundo, mas seja muito bem-vindo, pastor Ezequias. Muito obrigado, Heli, está para mim é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui com você, e não apenas com você, mas com toda a audiência, né, é uma alegria, né. E a gente sempre tem aquela expectativa em oportunidades como essa. Eu creio, né, à luz daquilo que a Bíblia nos ensina, que Deus ele escreveu a nossa história. Ele é o autor da história. Sim, A nossa vida faz parte de um grande poema, de um grande romance, uma obra muito linda que Deus escreveu, todos nós somos personagens. E a Bíblia diz que ele escreveu os nossos dias antes mesmo da criação. Então, eu gosto de ver cada momento que a gente vive dentro dessa perspectiva. Então, é uma alegria estar aqui, aceitei seu convite, e eu venho com aquela expectativa, né, ou seja, qual que é o detalhe da história, qual que é o capítulo novo, qual que é a coisa nova, que vai iniciar. com certeza, com certeza. Eu também tenho essa crença firme que nada acontece por acaso. Nós nos conhecemos nos eventos da BBWM, que é um grupo em Miami que apoia a mulher brasileira aqui nos Estados Unidos, a mulher que quer empreender, que gosta de empreender. É um trabalho muito bonito ali que a Marisa, a Luzia e a Elaine, a equipe Mel, vem fazendo. E a Granada Church vem apoiando também, com o espaço para que os eventos sejam realizados, e já é a segunda vez que nós nos encontramos ali, e foi feito o convite para que o pastor venha conhecer a Rádio Reli, a TV Reli, que também tem esse compromisso de informar, de abraçar a comunidade, passar, informação, apoio com responsabilidade e ter realmente esse microfone aqui aberto para que nós estejamos, longe da nossa casa original, mas abraçados no novo lugar, né, Uhum. comunicados, interligados. Então essa que é a função aqui da Voz no Brasil, na América, que também é a função que a Granada Church vem fazendo, um trabalho muito bonito. Nós conhecemos o espaço, o pastor Ezequias nos apresentou, e muita coisa nós ainda vamos comentar e Estamos vamos só no passar para começo. vocês, estamos só no começo. Mas para abrir, eu gostaria de saber quem é o Ezequias Abreu. Olha, eu poderia passar aqui o resto do ano falando. É, porque eu sempre fui um contador de história e tenho uma boa memória. Mas, apenas para pontuar e tentar simplificar, acredite ou não, as primeiras memórias que eu tenho na minha mente é de quando eu era criança, aos 3 anos de idade. E Uau, alguém pode falar: "Mas como que você se lembra de uma coisa aos 3 anos?". 3 anos. Primeiro, porque foi algo importante na minha vida, e por outro lado, eu sei que essas memórias é de uma conversa que eu tive na cozinha, enquanto a minha mãe, mexia com as coisas dela, e, nós estávamos em Belo Horizonte. E eu fui completar 4 anos no Paraná, que nós mudamos, então eram Uau, memórias de 3 anos. Mas o que eu acho interessante é que, na minha conversa com a minha mãe, o que eu estava perguntando, o tema do assunto, creia ou não, era o nosso relacionamento com Jesus, como é que a gente vai para o céu, vida eterna, e uau. etc, e etc.
E estou procurando fazer a história pequena, que se eu contar os detalhes, né, cada um é um capítulo. Mas o que acontece foi o seguinte, é que isso me remete ao fato de que a visão de Deus, a presença de Deus no meu contexto, não só de vida como ele está, mas na minha consciência, de pensamentos, a expectativa em relação à eternidade, né? Pe- Sim, Pensar em eternidade é muito legal, porque o grande problema do homem e todo mundo que luta com traumas e tudo mais, a raiz de tudo está nesse senso de finitude que a gente tem. Tudo acaba, a vida sim. acaba, a sua juventude acaba e tudo vai. Então, nós sofremos com isso e fugimos disso. Mas quando você tem essa perspectiva de Deus na sua vida e a sua expectativa vai para o eterno, não como uma fuga, mas de uma forma concreta, né, como a Bíblia diz, isso te renova o ânimo. Então, a minha vida toda, a partir desse ponto, eu já tenho 60 anos, né, 62, Tá então jovem, tá estou jovem. jovem. Então, se eu for contar o que aconteceu dos 3 aos 62, é muita coisa, mas o ponto é que, desde então, eu tive esse chamado para me Sim. envolver com as coisas de Deus, quis me dedicar a Ele, e Deus me deu esse privilégio e sou pastor por chamado. A primeira igreja que eu pastoreei foi no interior de Rondônia, eu Uau, tinha 20 anos de idade, uau. depois de estudar 2 anos intensivo, né. Mas essa curiosidade, ela já nasceu ali aos 3 anos, com as perguntas, querendo saber Uhum, a origem, porque é verdade, né, nós sempre temos eu também sempre tive essa curiosidade de: "O que que eu estou fazendo aqui?". Observava muito, uhum, né, as plantas, a natureza, outras crianças, eu lembro que outras crianças brincando como se nada, e eu imaginava: "Será que eles não pensam, uhum. quem, o que que eles estão fazendo, quem eles são?". Então é algo é incrível já aos 3 anos, já ter essa curiosidade, né, ali já Sim. se nota um chamado, E e isso temprano. e isso aponta para uma coisa muito importante, que é a influência dos pais, né. Ou Sim. seja, eu cresci numa família que tinha isso. Por exemplo, das memórias que eu tenho dessa fase foi muito forte, né, eu acho que foi o que eu carrego a vida toda. Eu me lembro, na época a família era grande, nós éramos em 9 irmãos, 8 irmãos, e meu pai e minha mãe era um outro contexto, longe dessa correria de hoje. Eu me lembro que toda manhã eu acordava com a minha família reunida ao redor da mesa antes de sair para a empresa para trabalhar, Uhum. e o meu pai lendo a Bíblia, tendo um tempo para orar, para cantar. Então, isso para mim, a figura do meu pai foi interessante, porque eu entendi que Deus era uma coisa séria, importante, porque eu amava meu pai e para ele isso era importante. A mesma coisa para minha mãe. Então, isso é algo importante. Hoje a gente vive numa época onde os pais às vezes ficam naquela coisa de: "Não, deixa ele o filho crescer e depois ele vai escolher". Sim. Só que tem um monte de coisa que vai pegar seu filho desde novinho que não vai dar tempo para ele escolher, É né. verdade, essas bases, né, vêm de dentro da família. Nós estamos por lançar um livro agora, O Poder da Voz, Uhum, onde eu também conto a minha história ali, pastor, e a base familiar muito, né, firmada que eu, né, graças a Deus pude ter, onde os valores eram inegociáveis. uhum, Então, quando eu saí para o mundo, eu saí muito novinha, já com 17 anos eu comecei a ter uma carreira profissional, mas eu já viajava, às vezes, sem os meus pais, mas com essa base, uhum. porque eu tive uma base ali, né, uma base Sim. forte na família. Então, quando chegou a hora de eu ir, eu já sabia quem eu era, eu já sabia o que eu estava fazendo, e não era qualquer mensagem ou qualquer pessoa que chegava e levava, assim, com Uhum. facilidade, né. Sem dúvida. Então eu hoje em dia é isso, né, a gente vê que, de certa forma, esses valores vão um pouquinho, às vezes, se invertendo, Hum, porque, a criança chega na fase da adolescência quase com, né, sem nenhuma base, ouvindo informação de vários lados, de vários hum. ambientes, e eles ali são como uma esponjinha, né, porque vai Exatamente. sugando mesmo. Então, isso que o senhor Hum. falou é muito importante, ter a base familiar lá no princípio, né, a forma que é onde a criança tem a formação de caráter, Uhum. tudo. Então, isso acontecer ali é muito muito especial. E como É. foi a adolescência, até a etapa dos 20 anos, porque começou cedo, né, Sim, pastoreando aos 20 anos? eu comecei cedo, né.
novamente com relação à criança, eu tenho paixão por trabalhar com criança, porque a criança até ali os seus 5, 6 anos é como uma massa de modelar, Sim, né. É a hora de trabalhar o caráter, trabalhar o coração. Infelizmente, eu digo infelizmente, há uma grande quantidade de pais que eles não entendem isso. Então eles acham que aquela fase da infância é a mais fácil de cuidar. Dá um telefone, dá um brinquedo, uma coisa, aí os pais vão às vezes muitas vezes prestar atenção no filho quando ele chega na adolescência, mas aí já está tarde demais, porque daí o que ele vai colher, são os problemas de toda aquela formação, sem a amizade, sim. sem o contato. A minha adolescência, ela correu nesse mesmo ritmo, nós estávamos no Paraná. Eu tive uma experiência que me marcou muito aos 11 anos, meu pai faleceu, né, ele faleceu novinho, ele tinha 51 anos. Então eu passei a Uau! minha, dos 11 anos em diante, a minha experiência de pai foi Deus, né. Então É. esse era o meu relacionamento. E daí, fiz segundo grau, tudo mais, e só na expectativa de concluir o ensino médio para daí poder fazer teologia e iniciar a carreira. Uhum. E aos 20 anos, foi a primeira a igreja que o Sim, senhor pastoreou? e eu para mim, a questão quando eu me apresento como pastor, eu tenho assim um apreço muito grande, porque eu sou de uma época que, a pessoa quando ela escolhia, decidia: "Eu quero ser pastor", era quase que um voto de pobreza, né. Eu tinha a opção na época, eu podia ser médico, eu podia ser um monte de coisa, minha família podia bancar, mas o meu coração era esse, eu queria dar meu tempo integral para Deus. Os meus colegas, né, de trabalho, eles achavam loucura: "Como você vai desperdiçar sua vida?", tal, porque era um contexto totalmente, diferente. E por outro lado, né, eu pertenço, né, estou vinculado à igreja presbiteriana, e ela é muito séria na questão da preparação. Uhum. Então eu estudei 2 anos, só para saber se era isso mesmo que eu queria. Eu fui para Rondônia, pastoreei cuidei de uma igreja lá no meio da selva 1 ano, aí Uau! depois eu fui para Campinas e fiz o bacharelado em teologia. Ou seja, entre, o início e o fim, eu gastei 7 anos full time estudando, para então ser, eh, ordenado pastor. Pastor. Então aí essas informações são boas para as pessoas saberem que tem todo um preparo, tem uma formação no meio, né, tem ali um treinamento também, e tem o estágio, né, eu creio que Uhum. Rondônia aí foi Foi legal. E eu acho importante compartilhar a história, porque é importante, eu gosto de ser transparente, é importante as pessoas saberem onde é que está o seu coração, sim, certo? Sem entrar em comentários sim, ou análises, né, sim, de coisas que acontecem por aí. Mas eu acho importante saber onde que está o coração da pessoa. sim. E apenas, né, eu sei que nós vamos falar de Granada, mas só para, quem sabe, desse ponto pular para um ponto que foi marcante na nossa história e que marca a nossa vinda para os Estados Unidos. Eu tinha 20 anos aí, graças a Deus tive uma vida com muitas oportunidades, estudei mais, fiz uma faculdade de ciências sociais, fiz, mestrado em teologia no Mackenzie, depois fui pra Holanda, estudei, minha esposa estava fazendo doutorado, etcétera. Aí quando eu já estava ali, já nos 49 mais ou menos, o nosso filho, Deus nos deu um filho só, que é Aí o vamos chegar, né, uma história muito impactante que vocês vão conhecer é, também e que deu aí o início a um é, projeto maravilhoso que eu tenho certeza que é, todos nós vamos poder aí de mãos dadas participar, ajudar, ser ativos nessa uhum, campanha, porque é algo que nos toca assim, né, uma história que aham. nos toca a todos Mas profundamente. Mas antes de ir até lá, pastor, como foi, há quanto tempo o senhor está nos Estados Unidos? Como aham. foi essa mudança para cá? Ah, na verdade é que você já conhece a minha história, mas o meu objetivo aqui com essa fala não é entrar na questão do projeto que você mencionou, estou falando só da história e Aham, explicar exatamente por que que eu estou aqui. ok. Então, eu estou aqui por conta dessa história, ou seja, em 2011, nosso filho único, um menino de Deus, ó, com toda essa experiência que eu falei experiência minha de infância, como que eu valorizo a infância, você pode imaginar todo o cuidado que nós tivemos com o Hugo, né, Sim, desde educação,
ensinar, sempre conversando, coisas profundas, respondendo para ele as perguntas. Uhum. Então ele tinha uma visão sobre o evangelho, sobre o amor de Deus por ele, e tinha uma tranquilidade quando ele pensava em salvação, Sim. eternidade. E Então ele nasceu no Brasil ele e nasceu no tudo Brasil. aconteceu no Brasil, não Sim. aqui. Ok, então agora sim nós vamos organizando aqui a linha do tempo até chegar ao hoje. E sim, pastor, por Aí favor. daí, em 2011, ele veio a falecer. Uhum. Foi algo assim muito marcante, né. Eu lembro que ele foi num retiro de adolescentes, ele estava muito empolgado e ele falou: "Ó, estou muito animado por", ele disse, né, que: "Eu estou animado porque Deus me falou que ele tem uma surpresa para mim". E isso Uau. começou no sábado, aí no domingo, depois que ele assistiu lá o que ele estava mais querendo, ele só olhou para um amigo e falou: "Tô cansado", e ajoelhou e o coração parou de bater, ele se foi, foi de repente. Então foi uma coisa, assim, muito marcante, nós entendemos que faz parte da história, Uhum. etcétera, daí surgiu o projeto, né, que depois a gente vai falar, Sim. mas daí a nossa vida entrou num movimento, eu entendi que Deus estava querendo algo novo, por exemplo, no Brasil estava muito tranquilo, eu estava em Londrina, Ele era o único filho. único. Ok. Nós estávamos em Londrina, uma cidade muito gostosa de viver. Eu era um dos pastores de uma igreja de 5.000 membros, né. Sim. Então estava tudo tranquilo, minha esposa terminando o doutorado, tal. Mas quando aquele momento de crise, de dor chegou, eu entendi: bem, Deus ele não está fazendo isso para me destruir. Ele está fazendo isso porque ele faz parte da história dele e ele quer nos direcionar. Aí depois outros fatos ocorreram e, por fim, nós decidimos, vir para cá. Eu vim para os Estados Unidos, isso é interessante falar. Ao contrário de muita gente que vem porque os Estados Unidos é o sonho, Sim. e esse nunca foi meu sonho. Mas eu entendi que Deus queria que eu viesse para cá. Eu, na época, eu entrei com o meu visto de turista, né, eu estava no auge daquele período de luto. Aí eu entrei, mas como eu sou pastor presbiteriano, né, e a igreja é uma igreja muito séria, aí eu fui contratado pela igreja presbiteriana de Key Biscayne, Uhum. né, e daí sim tive o meu visto, minhas coisas, tal. E foi aí que nós começamos a construir a nossa história. Então, eu digo que na verdade todo mundo, Heli, que chega perto da gente, acaba usufruindo um pouquinho desse estoque de amor que ficou Sim. guardado, Sim. certo? Então, essa é a nossa história e esse é o Ezequias. Ou seja, eh, não sou uma pessoa que, vamos dizer, que tem família, que está pensando em construir patrimônio para deixar herança, para não sei o quê. Ou seja, meu coração não tem essas ilusões, Uhum. certo? Ou seja, a gente quer ver uma vida legal e tal, mas Sim. o, o coração ele busca algo mais. E para mim, quando eu falo de Granada, eu falo de tudo isso, e mesmo vindo aqui, pode ter certeza que se eu vim aqui, é claro, foi o convite, etcétera, mas a motivação do coração é carinho. Carinho por você, carinho por todo mundo que vai estar, assistindo o vídeo, carinho por você que está ouvindo aí ao Sim. vivo, E é né. muito interessante, pastor, falar sobre isso. As demais coisas vos serão acrescentadas, né? Uhum, A gente focando na missão, naquilo que nos foi entregue. Eu tenho experiência de vida própria e posso falar para vocês também que as demais coisas elas são acrescentadas, elas vão acontecendo, né? É focar na missão, naquilo que nós viemos, igual o senhor falou lá, que já foi, né? Nós já viemos a esse mundo com uma missão por cumprir, né? E às uhum, vezes nesse caminho, né, vai, volta, ou as surpresas da vida que, né, não sempre são as mais são boas, são lindas, como o seu caso, como o meu também, que perdi a minha irmã e foi também o ponto, né, de partida para que eu saísse do Brasil, né? uhum, Ela também aos 14 anos nos deixou e ali, a falta da Érica, né, hoje toda essa equipe, toda essa empresa se chama Érica, que é a Cire Music, né, aham, que leva essa mensagem, porque mesmo com aqueles 14 anos ela deixou ali um legado e uhum, uma mensagem para a missão, ela falou para mim, né: uhum, "Nunca pare, um dia nós vamos fazer isso, nós vamos ajudar crianças, nós vamos ir". E hoje, a motivação de tudo isso daqui
é abrir um microfone, é pegar a mão das crianças com a escola de música, é dar um microfone às pessoas que não têm voz. Por Uhum. quê? Porque lá atrás foi deixado esse legado. Mas, às vezes, eu converso com Deus e falo: talvez se a Érica estivesse aqui, nada disso estaria Uhum. acontecendo, como não aconteceria em outros países também, né, eu morei 15 anos na Argentina antes de vir para os Estados Unidos, então muitas coisas não aconteceriam e a gente sabe que só quem tem o mapa, né, da nossa história, da nossa vida, sabe Uhum. certinho, tudo é aquele de lá. É, e você tocou num ponto muito interessante quando você falou se a sua irmã estivesse aqui, talvez nada tivesse acontecido. Eu me lembro que, quando eu cheguei no local onde estava o corpo do meu filho, e tinha foi incrível, eu nunca vi algo como aquele, tinha em torno de 1000 pessoas, era o local da igreja onde ele se reunia com os adolescentes, era uma pista de skate indoor, estava lá, lotado. E quando eu cheguei, me passaram o microfone, o primeiro texto que me veio à mente, inclusive no nosso material de Eternity and Grace a gente põe, é um texto que diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas morrendo produz muito fruto. É um Uau! texto que primeiramente fala sobre a pessoa de Jesus, né, que na sua morte trouxe vida para todos nós, mas também fala da nossa vida no nosso relacionamento com Deus. E naquele dia, Érica, naquele momento, foi algo assim tão profundo que Deus falou: olha, você, né, falou comigo, você ama seu filho, lógico, mas se seu filho tivesse aqui, ele ia continuar crescendo, 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 e você ia viver e ia ficar só com ele. Mas o projeto dele era maior, né, o de Deus. Então, é interessante que hoje, se o Hugo tivesse vivo, esse ano ele ia completar 30 anos. Uau! Eu não sei o que é ter um filho de 30 anos, Sei, embora eu tenha muitos filhos, sei. mas você entendeu. Mas, como a coisa aconteceu do jeito que aconteceu, foi como se para mim, meu coração, minha mente se congelasse naquela Naquela idade. sim, Aquela idade da infância, da exatamente. adolescência, e daí, hoje, quando eu vejo tudo que Deus tem feito, por intermédio da gente, exatamente nessa faixa Sim, etária, eu olho para Deus e falo: "Ó, o Senhor é maravilhoso, o Senhor sim, sabe o que faz". E por outro lado, a esperança grande da fé cristã é ressurreição, né. sim. Paulo ele fala: "Ó, se Jesus não ressuscitou e se a gente não vai ressuscitar, então é vã a fé, nós somos os mais infelizes dos homens". Mas então essa esperança que não é o fim, você vai reencontrar, você vai abraçar em Cristo Jesus, Sim. etc.